Hoje eu vou falar sobre o Theta Healing, sobre essa técnica de cura maravilhosa. E eu espero vocês aqui comigo. Quem não puder assistir, eu vou deixar gravado de qualquer forma. Então, fiquem tranquilos, tá? Eu vou começar a falar, vou começar a explicar um pouco. Não vou ficar olhando os comentários, porque tira um pouco o foco, acaba perdendo o raciocínio. Então, eu vou focar em falar. E aí, no final, se tiver alguma dúvida, enfim, eu vou olhar aqui e vou ver se tem alguma dúvida pertinente, se tem alguma dúvida a respeito do Theta Healing em si, porque esse é o tema de hoje, então eu vou focar nele, tá? Então vamos lá, eu vou começar e vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai ter hoje. Então eu vou explicar basicamente o que é o Theta Healing, como que funciona essa técnica, e depois no final vou falar um pouquinho também do workshop que eu vou dar em São Paulo, e no final a gente vai fazer uma meditação juntos, tá? Então tô vendo aqui que todo mundo tá entrando. Boa noite para todo mundo. Eu vou começar a falar então, primeiro falando do Theta Healing, depois falando um pouquinho do meu workshop, né, do curso que eu vou dar em São Paulo, e no final, para quem ficar, vai ter uma meditação que a gente vai fazer juntos, tá bom? Então fiquem por aí que eu vou fazer essa meditação com vocês, tá bom? Então tá, então vamos começar falando do Theta Healing. O que é o Theta Healing? Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem a técnica, mas está sendo bastante difundida, está sendo bastante falada aí, né, na internet pelas pessoas, e não é por menos, porque na verdade é uma técnica de cura quântica maravilhosa, é uma das melhores e mais completas técnicas que existem hoje em dia, então por isso que está sendo tão difundido, por isso que está sendo tão falado, e eu sou uma dessas embaixadoras, né, que super recomenda, que trabalho com a técnica e consigo ver os resultados na vida das pessoas. Então eu falo com o conhecimento de causa mesmo, com tudo que eu vejo, com tudo que eu percebo nos meus atendimentos e enfim, com tudo que eu tenho já presenciado, inclusive em mim mesma, né? O Theta Healing, ele é uma ferramenta totalmente baseada na física quântica, então nessa nova vertente aí, nessa nova visão da realidade, e por isso que ele é tão maravilhoso, por isso que é tão válido, né? Ele é tão, inclusive dá pra gente perceber, dá pra gente mensurar, dá pra gente provar de certa forma, não fica muito no misticismo, no achismo, e isso é muito importante, né? A gente tá numa era em que a gente consegue fazer as coisas e a gente consegue provar elas, a gente consegue explicar por que elas acontecem. Então, o que é, né, o Theta Healing? Vou começar explicando, vou começar falando um pouquinho a respeito. E só de a gente pensar na palavra, né, Theta Healing, healing em francês, desculpa, em francês, eu moro na França e fico com francês na cabeça. Healing em inglês significa cura, né? Então é uma técnica assim de cura usada para a gente trabalhar com cura física, com cura emocional, com cura de traumas, com cura de crenças que levam a gente a ter uma vida muito limitada. Então ele pode ser usado para tudo, né? Para problemas financeiros, por exemplo, a gente pode usar o Theta Healing para trabalhar ali. Algum tipo de fobia, algum tipo de problema psicológico, a gente pode usar o Theta Healing para trabalhar ali. Então, ele é muito vasto no seu uso, ele é muito bom, porque a gente consegue aplicar em várias coisas, a gente consegue aplicar em todos os tipos de problemas, né? Eu não gosto de usar essa palavra, desafios, eu diria, todos os tipos de desafios que a gente tiver, a gente consegue usar o Theta Healing, então isso é muito legal.
Então, healing é cura e teta é porque a gente usa as ondas cerebrais teta para curar. Então, a cura ela é feita num estado muito profundo de meditação. As ondas teta, elas são as mesmas ondas que a gente tem, que a gente usa, que a gente entra, na verdade, né? Que o nosso cérebro entra quando a gente vai dormir, quando a gente está num sono muito profundo, quando a gente está num estado meditativo muito profundo. E é a partir dessas ondas, é a partir desse estado que a gente consegue fazer essas modificações no nosso cérebro e no cérebro das pessoas com quem a gente vai trabalhar. Tá? Então eu vou contar um pouquinho da história da Havaiana, que é a criadora da técnica, e assim a gente consegue aprofundar até chegar em coisas mais profundas, em termos mais técnicos do Theta Healing, que vocês já devem ter ouvido, como vocês estão me perguntando aqui de crenças limitantes, né? Mas vamos lá, como que surgiu o Theta Healing, né? Ele foi criado pela Havaiana Stibal, e ela é uma terapeuta americana. E ela era, né, uma pessoa muito sensível, muito sensitiva, né? Ela era terapeuta já. E por ela ter trabalhado muitos anos numa usina nuclear nos Estados Unidos, ela acabou adquirindo, né, ficando doente, e ela teve um câncer na perna. E ela estava realmente muito doente. E já estava, enfim, os médicos já tinham falado que não tinha cura, que não tinha mais o que fazer. E ela intuitivamente conseguiu se curar desse câncer. Então o Theta Healing, ele já começa, né, a história dele já começa com uma cura física, né, com uma cura de uma doença, né, tão séria, tão profunda, tão grave, entre aspas, que tanta gente tem e tanta gente acaba, enfim, não resistindo a ela. E ela conseguiu se curar. E quando ela conseguiu se curar, ela começou a estudar o que tinha acontecido e como que ela tinha conseguido fazer essa cura. E conforme ela foi estudando, né, conforme ela foi vendo, ela foi testada, enfim, fizeram exames com ela, perceberam que ela usava, quando ela fazia a cura, ela entrava nas ondas teta no cérebro dela. Então, a partir desse estado, ela conseguia fazer a terapia dela. E as pessoas começaram a procurá-la, começaram a querer também passar por esse processo, né? E ela percebeu que algumas pessoas tinham sucesso, que algumas pessoas conseguiam se curar e outras não. Então ela começou a se perguntar por que algumas conseguem e outras não conseguem. Se a técnica que eu uso é a mesma, né? Se a minha energia ali, a energia do Criador é a mesma. E nisso ela começou a perceber que algumas pessoas tinham crenças limitantes em relação à doença, em relação à vida, em relação a elas mesmas. Então isso que impedia as pessoas de simplesmente curarem a si próprias. Então, por exemplo, a pessoa não se achava merecedora da cura. Ela achava que ela tinha que pagar por algum pecado, pagar por algum problema, se sentia culpada em relação a algo. E aqui, quando a gente fala disso, a gente não está falando só daquilo que eu acho conscientemente. Aqui a gente está falando de coisas inconscientes. A gente tem que lembrar que quando a gente fala do nosso cérebro, quando a gente fala da nossa vida, a gente é governado por 88% do nosso inconsciente e apenas 12% do nosso consciente. Então, significa que a maioria das coisas que a gente pensa, a maioria das coisas que a gente vive, são muito baseadas naquilo que a gente acredita inconscientemente. Por exemplo, se eu perguntar para vocês se vocês querem ser ricos, por exemplo, todo mundo vai falar que quer ser rico, que quer ter dinheiro, que quer ser abundante, mas poucas pessoas são. E o que diferencia, né, as pessoas de terem ou não? Se a gente pensar racionalmente, todo mundo tem o mesmo número de horas, todo mundo tem braços, tem pernas, tem saúde. Existe pessoas que já nasceram numa situação difícil? Existe, mas também existem pessoas que nasceram numa situação difícil e conseguiram mudar a sua realidade, né? E o que diferencia, então? Aquilo que você acredita.
se você acreditar que é difícil, se você acreditar que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro não cai do céu, e todas essas crenças limitantes que fazem parte já da nossa sociedade, a gente acaba se limitando literalmente, né? E a gente acaba não conseguindo ter a vida que a gente deseja e ter a vida que a gente merece. Então, eu considero o Theta Healing muito, muito, muito poderoso, porque ele consegue simplesmente limpar todas essas crenças. E de uma maneira muito fácil, é uma técnica muito simples, que qualquer pessoa pode fazer. Então, o Theta Healing, ele é para todo mundo. Ele é para todo mundo que está disposto a melhorar, que está disposto a evoluir, que está disposto a se transformar, que está disposto a mudar de vida. Então, o Theta Healing, ele é para todo mundo. E por isso que eu gosto tanto de falar dessa técnica. Porque eu mudei muito, né? Começou comigo a minha transformação. Eu não estaria aqui falando com vocês hoje se não fosse o Theta Healing. Eu era extremamente tímida, ainda sou um pouco, mas hoje eu já consigo estar aqui com vocês, porque eu sei que é a minha missão, eu sei que faz parte do que eu vim fazer aqui. E eu consegui, enfim, desbloquear muitas crenças em mim, desbloquear muitos medos em mim. E por isso que eu super recomendo, né? Que vocês tenham essa experiência, né? Dá para fazer sem o Theta Healing? Dá para mudar a sua vida? Dá para mudar as suas crenças? Dá para ser outra pessoa? Dá, mas vai levar mais tempo, vai exigir um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de persistência da parte de vocês, mas sim, é possível. Então eu vejo o Theta Healing como se fosse um atalho, né? Um atalho para a gente chegar lá de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil e de uma maneira mais simples também, porque ele não exige muito, ele não é complicado, você não tem que, sei lá, levar muito tempo para fazer, ele é instantâneo. Existe no Theta Healing a cura instantânea de doenças, e existem já muitas e muitas catalogadas, porque depende do seu nível de crença, de acreditar. Tudo aquilo que a gente acredita é verdade para nossa mente, para o nosso cérebro. Ele não diferencia o que é real do que não é real pra gente, né? Então, por exemplo, se eu falar para vocês, imaginem agora uma maçã vermelha e vocês vão morder essa maçã. Se vocês fecharem os olhos e imaginarem isso, e se vocês realmente comerem uma maçã, as áreas do seu cérebro que vão se iluminar se a gente fizesse um exame, né, uma ressonância, vão ser exatamente as mesmas. Ou seja, o seu cérebro, ele não sabe quando você está imaginando e quando você está realmente fazendo. Então, só aí a gente já começa a entender os segredos do nosso cérebro, né, e os segredos que podem ajudar muito a gente a melhorar a nossa vida. Então, por isso que que afirmações positivas funcionam, porque você vai substituindo uma ideia que você tinha no seu cérebro de uma maneira mais lenta. Então é uma maneira sim de fazer essa mudança que eu falei, mas um pouco mais lenta e gradual, mas o seu cérebro começa a acreditar naquilo. Então não é o tipo de coisa para você fazer uma vez e achar que tá feito. Nem sempre vai acontecer assim, né? Eu tô falando das afirmações, de você simplesmente ler uma afirmação uma vez e pronto. Se você repetir o processo, se você falar todo dia, é como tomar banho, né? A gente toma banho todo dia, né? Então, super tem a ver você poder repetir, fazer a mesma coisa várias vezes até o seu cérebro acreditar. Porém, com o Theta Healing, você consegue fazer isso instantaneamente. Você consegue implantar no seu cérebro uma nova crença. Você consegue enviar para a luz do Criador
uma crença limitante e substituí-la no mesmo momento. Então, o que você levaria muito tempo de repetição de uma crença positiva, ficar repetindo uma frase, uma afirmação, por exemplo, com o Theta Healing você consegue fazer isso instantaneamente. Então é muito poderoso, é muito forte, né? E como que funciona então o Theta Healing? Como que a gente vai fazer isso? Então, para a gente entrar num estado Theta, a gente sempre vai fazer uma meditação. E hoje, no final, a gente vai fazer essa meditação. Exatamente, né? Tem que mudar, fazer bastante afirmação para mudar a frequência, não é de uma hora para outra. Só que com o Theta Healing a gente consegue fazer instantaneamente, né? E hoje, no final, eu vou fazer uma meditação com vocês. A gente vai fazer a meditação do Theta Healing. Então, a gente vai poder sentir um pouco o que é isso, né? E quando a gente faz essa meditação, a gente vai acessar a luz do Criador, a luz do universo, de Deus, de Buda, daquilo que você acreditar. Então eu acho que o único pré-requisito do Theta Healing, ele é para todo mundo, independentemente da sua religião. Mas eu acho que um dos pré-requisitos que a gente tem para o Theta Healing é você ter uma crença em algo maior. Seja ele o universo, seja ele Deus, seja ele como você quiser chamar. Porque é a partir dele que a gente vai agir e a gente vai fazer as modificações quando a gente entrar num estado Theta, né? Então, existe sim essa inteligência maior, essa energia maior que nos está ao nosso redor, mas está principalmente dentro da gente, e a gente vai ser um mero observador. E é aí que entra a física quântica para provar esse processo, né? Que tudo aquilo que o observador observa, né? Ele cria. Se ele acredita que ele está vendo aquilo, ele está criando aquilo. Então, a gente ser esse observador vai mudar tudo e vai fazer com que realmente a gente veja as mudanças acontecendo, né? Então, é muito forte, é muito profundo. Dá pra gente usar para basicamente tudo. Então, fazer manifestações, né? Quando a gente quer muito alguma coisa, quando a gente tá simplesmente pensando naquilo, a gente tem mais ou menos 10% de chance daquilo acontecer. A não ser que você fique obsessivo pensando naquilo o tempo todo, né? Mas se não, você acaba, enfim, demorando muito para realizar, para ver aquilo acontecer. Quando a gente escreve, a gente aumenta um pouquinho as chances, porque quando a gente escreve, a gente foca um pouco mais a nossa atenção, aquilo demora, aquilo tem um processo, então as chances de manifestação são maiores. Porém, quando a gente está em Theta, quando a gente faz uma manifestação a partir do Theta, né, do estado de ondas Theta, ou em comunhão com o Criador, como vocês queiram falar, pode ser os dois estados, né, que um está ligado ao outro, na verdade, a gente consegue aumentar essa chance em 80%. Então, é muito forte, é muito profundo. A gente consegue fazer manifestações, a gente consegue fazer essa troca de crenças, né? E outra coisa interessante do Theta Healing é que ele consegue também instalar em vocês sentimentos, né? E é isso que eu faço diariamente quando eu falo lá, se vocês permitem que eu instale, né? Algumas crenças, alguns sentimentos, porque existem pessoas que passam a vida inteira sem saber como é se sentir daquela forma. Então não adianta você falar para ela que agora ela vai se sentir daquela forma se ela não souber como é se sentir daquela forma. Então a gente faz um download, né? A gente instala na pessoa esse sentimento e ela vai saber como é a partir daquele dia, a partir daquele momento, se sentir daquela forma, né? E isso é muito poderoso também. Não adianta, toda vez que a gente retira alguma coisa do campo da pessoa, a gente tem que substituir por alguma outra coisa. A gente nunca pode deixar um espaço vazio, porque aquele espaço ele tende a se preencher.
Então, se você deixa um espaço ali, a própria pessoa vai buscar outras coisas para preencher. Então, a gente sempre tem que substituir por alguma coisa mais positiva, por alguma coisa mais fácil, né? E isso é muito interessante também. Então, a gente consegue limpar crenças, a gente consegue fazer esses downloads, fazer essa instalação como se fosse um software mesmo, né? Porque o cérebro, ele é um software, né? A nossa alma é a principal ferramenta que a gente tem, né? A nossa alma, a nossa consciência, ela é o jogador desse jogo, né? Digamos assim, chamado Terra, chamado Matrix. Mas o nosso cérebro, ele é só o software, né? Ele é só o que faz o processamento dos dados. E a gente consegue, sim, deletar, né? Falando bem para explicar como que funciona. A gente consegue deletar essas crenças, enfim, essas ideias que estão ali e consegue instalar novos, né? Então é como se fosse um antivírus mesmo que a gente passa no nosso cérebro e consegue substituir e mudar. Outra coisa também, dá pra gente trabalhar com curas físicas, então curas de doenças de todos os níveis, né? Tudo aquilo que afeta o corpo, né? A gente consegue fazer. E que mais? A gente consegue também falar com seu anjo da guarda, a gente consegue falar com plantas, falar com os animais, a gente consegue fazer muitas coisas, manifestar nossa alma gêmea, a gente consegue, enfim, tem gente que não gosta disso, mas é real e a gente consegue fazer também. Enviar espíritos, né, para a luz, espíritos que às vezes estão um pouco perdidos, que desencarnaram e não perceberam e não sabem, a gente consegue também enviá-los para a luz. Então, assim, os usos são ilimitados, tem muita coisa e dá para você fazer muita coisa. É muito especial, é muito bom, assim, é uma energia muito boa. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês quando a gente fizer a meditação, tá? Outra coisa legal para falar é que quando a gente fala de crenças, a gente tem diversos níveis de crença, né? Então, quando você acredita em algo, muitas vezes a gente sabe, eu acho isso ou eu não acho isso, eu concordo ou eu não concordo, mas muitas vezes a gente fala assim, isso eu não acredito, mas a sua vida tá toda baseada naquela crença. E você não consegue entender de onde ela vem ou por que você tem essa crença, né? E nesses casos é porque justamente a gente tem vários níveis de crença. Então eu vou falar quais são. São 4 níveis de crença. O primeiro nível de crença é o nível base, né? O nível primário que a gente fala. E é o nível que vem da sua infância, que vem dessa vida. Então você acredita nisso porque na sua infância os seus pais falaram, porque na sua infância você ouviu tantas vezes que você acreditou que era verdade. Então esse é o nível básico, né? Essa crença ela vem da nossa infância, vem da nossa formatação como pessoa, digamos assim, dependendo do lugar que você nasceu, do país, da família, enfim, tá baseado nisso. O segundo nível de crença, ele é o nível genético. Então, esse nível, ele já vem pelo campo morfogenético, ou seja, pelo DNA. São crenças de família, são crenças que vêm com o nosso gene, que vêm através das gerações. Então, até 7 gerações para trás, a gente tem essa crença da nossa família. A gente consegue, enfim, por um campo que existe ali formado, a constelação familiar está muito baseada nesse campo morfogenético também, a gente absorve essa crença. Então, se você vive numa família que tem uma crença muito grande de escassez, de pessoas que perdem tudo, e é sempre aquele padrão, provavelmente você tem essa crença também, né? Por mais que você não ache, que você não acredite, você pode ter. Então é muito importante a gente investigar, é muito importante a gente perceber que existem coisas que estão além do nosso entendimento, que estão além daquilo que a gente consegue ver ou perceber. E quanto mais a gente está consciente disso, quanto mais a gente sabe
que existem ferramentas para ajudar a gente consegue investigar e a gente consegue trabalhar essa mudança. Não é fácil, né? Não é tão fácil quanto parece, e nem parece, na verdade. Eu sei que é um desafio, mas é sim possível, tá? Aí o terceiro nível de crença. Aqui no Brasil, ele é bem tranquilo. Desculpa, né? Eu tô falando aqui, mas eu não tô no Brasil. Mas aí no Brasil, ou no Brasil, ele é bem fácil, bem tranquilo de se abordar, porque a maioria das pessoas acredita em reencarnação. Então esse nível, ele tem duas explicações, porque as pessoas nórdicas, né, tipo da América do Norte ou da Europa, eles já não têm tanto essa crença em reencarnação, mas esse nível de crença, que é chamado de histórico, ele está baseado em tudo que é do inconsciente coletivo, então tudo que a gente acredita como país, como nação, tudo que é cultural, tudo que está além das 7 gerações familiares já passa a ser uma crença histórica, e também em vidas passadas. Então, para quem acredita, pode estar relacionado a isso, e para quem não acredita, está ligado ao inconsciente coletivo, que Jung já explica, né? Então, também é algo totalmente científico, enfim, que dá pra gente entender se a gente estudar. E esse nível de crença, ele também é inconsciente, então a gente não sabe, né? A gente acha que não tem uma crença e aquilo vem de muitas e muitas vidas atrás, ou vem de uma sociedade na qual a gente vive, de uma crença do coletivo, de tantas pessoas pensarem igual, aquilo se torna verdade. Então, por exemplo, todo político é corrupto, isso é uma crença histórica, né? Uma crença que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas no Brasil tem, né? E de onde surgiu, de onde veio, a gente pode investigar, mas no fundo ela se tornou já uma crença, né? Já se tornou uma verdade. Então, é bem difícil a gente trabalhar isso, né? Precisaria limpar em todo mundo, né? E aí o quarto nível de crença, o último, é o nível de alma. Então, nesse nível, ele é o nível mais profundo. Ele é o nível que chega na nossa alma. Então, de tanto a gente viver aquilo, de tanto a gente acreditar naquilo, aquilo se tornou verdade. Então, a nossa própria alma lá no fundo acredita nisso. A nossa própria alma vibra isso. Então, é uma crença assim que está enraizada, né, profundamente dentro da gente. Mas a boa notícia é que não importa o nível de crença, não importa se é da sua infância, se é de outra vida, se é da família ou se é da sua alma. A gente consegue limpar e a gente consegue substituir para a gente ter uma vida melhor, enfim, para a gente conseguir melhorar em todos os aspectos. Então é por isso que eu considero o Theta Healing uma ferramenta tão importante, tão maravilhosa, tão profunda, tão linda, enfim, só bons adjetivos para falar para vocês. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, se a gente pudesse resumir, né, o que seria o Theta Healing, ele seria uma técnica de cura da nova era, uma técnica de cura quântica baseada na limpeza de crenças que estão limitando a sua vida, que estão impedindo você de ser feliz, de ser saudável, de ser próspero, de ter tudo de melhor na sua vida. E também a criação de novos sentimentos. Então, se você não sabe qual é a sensação de ser próspero, eu consigo ensinar a você qual é essa sensação. Então, ele substitui, na verdade, né? Ele tira aquela crença e ele coloca outra muito melhor, mais positiva, mais facilitadora. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Dar uma lida, ver se tem alguma dúvida relacionada ao Theta Healing. Se vocês quiserem perguntar, um oi para Portugal. Tá. E aí, como é que vocês podem ter contato com a técnica, né? O Theta Healing, ele não tem nenhuma relação com barra de Access, tá, gente? Talvez sejam técnicas que usem a mesma
essa mesma base da física quântica. Eu não sei porque eu não conheço barra de Access, mas muita gente confunde, né? Mas são duas técnicas diferentes, né? Que não se misturam, né? Talvez, assim, um terapeuta pode usar as duas, mas elas não têm relação entre si, tá? Sim, você pode aprender a fazer com você mesma. E é justamente por isso que eu vim falar com vocês, tá? Como que vocês podem entrar em contato com essa técnica, né? A gente pode de duas formas, ou fazendo a terapia com um terapeuta de Theta Healing, né? Sim, o Theta Healing pode ajudar com certeza na repetição de padrão, vícios, todo tipo de vício, todo tipo de questão emocional, todo tipo de trauma, enfim. Também não tem nenhuma relação com a apometria. Eu acho que eles são complementares, eu acho que eles devem utilizar a mesma base que a física quântica, ou seja, que tudo é possível, que não tem distância, que não tem tempo e espaço, né, que possa separar dimensões, presente, passado e futuro, enfim, que é tudo uma coisa só, mas ele não tem nenhuma relação também, tá? Sim, Thaís, falei já da manifestação, que a gente consegue manifestar, que em Theta é muito mais poderoso para manifestação do que você só escrever, só ficar pensando, né, só mentalizar a manifestação, a gente consegue muito mais, né? Mas enfim, agora eu não vou olhar mais perguntas, senão eu não consigo voltar aqui. E como que vocês podem, então, entrar em contato com essa técnica? Seja através de um terapeuta, então fazendo a terapia com alguém capacitado, né? O Theta Healing, ele tem um instituto que governa, enfim, né? A Vaiana, ela criou esse instituto e ela mesma dá aula para a formação de instrutores de Theta Healing. Então, você só consegue se tornar terapeuta se você fizer esse curso que é reconhecido pelo instituto dela e que ela mesma que deu o curso, né? Ela ou o filho dela, enfim, as pessoas que ela tem. Então, para trabalhar com você mesmo, você tem que fazer esse curso de formação, que é o curso que eu vou dar em São Paulo. Então, por isso que eu tô aqui hoje, para trazer para vocês esse convite, né? Mesmo que você não queira ser terapeuta, tá tudo bem. E eu não acho que o principal uso é você se tornar terapeuta. Mas se você quer melhorar, se você quer ter essa técnica para você usar quando você quiser, quando você precisar, eu super recomendo que você faça esse curso. Então, ele é um curso de formação para quem quer ser terapeuta? Sim, todo terapeuta passou por esse curso, mas nem todo mundo que fez esse curso necessariamente se tornou um terapeuta, né? Então, eu recomendo, né, quem quiser seguir esse convite do seu coração, porque, por exemplo, se você tem uma questão e você procura um terapeuta, pode ser que você em uma sessão resolva isso, ou pode ser que você precise de mais sessões, né? Então você sempre vai estar dependendo, né, entre aspas, de um terapeuta. E tudo bem, né? Se for alguém legal, se for alguém que ressoou com você, não tem problema algum. Porém, se você quer ter domínio dessa técnica, se você quer ajudar a sua família, então você pode não atender profissionalmente, mas você pode ajudar as pessoas da sua família, você pode trabalhar com os seus pais, você pode trabalhar com seus irmãos, então é muito bom a gente poder mudar o nosso redor, a gente perceber. Primeiro que só de mudar a nossa própria energia, a gente já está automaticamente influenciando o nosso meio externo, a gente está automaticamente influenciando a nossa família. Se a gente limpar, por exemplo, uma crença genética, eu limpo essa crença de toda a minha raiz familiar, né? Como se fosse a constelação mesmo, né? Então a gente beneficia sim outras gerações, a gente limpa, né, tudo aquilo que estava no campo morfogenético. Uma vez que eu tiro do meu campo, a gente tira do campo todo. Então tem muitas histórias também de pessoas que limparam crenças em si mesmo, né? Tipo na terapia ou enfim no curso, e chegaram em casa, o pai estava completamente diferente, a mãe estava completamente diferente, porque eles estavam vibrando naquela crença, eles estavam vibrando naquela energia, e quando a gente mudou a chave, eles automaticamente perceberam pelo campo que eles fazem parte, né? Então é muito poderoso. Tem vários e vários casos, né? Tem um caso que eu gosto muito de contar, não vou falar o nome, né? Mas se ela estiver aqui, ela vai saber.
que eu fiz uma consulta, né? Eu fiz a terapia com ela fez comigo, na verdade, né? A gente fez uma sessão para trabalhar uma questão dela, enfim, de autoestima, que ela não se sentia tão bem consigo mesma. E a gente trabalhou essa questão, só que quando passou um mês, ela veio falar comigo. E ela falou que teve um processo muito grande de limpeza e que ela acabou se curando de um ovário policístico. Então nem era o intuito daquela sessão, né? Aquela cura física, ela não foi buscar aquilo, mas quando a gente trabalhou o feminino ferido dela, a gente curou essa ferida que estava alojada no útero dela. Então foi muito profundo e eu gosto muito de contar porque é algo que a gente nunca imagina, né, que chega a esse ponto, mas eu já presenciei, eu já tive questões assim, né, para contar para vocês que realmente funciona, é muito forte, é muito profundo, né? Então eu vou deixar o convite aqui para vocês, para quem quiser participar, fazer o curso de formação mesmo. São 3 dias que a gente vai estar junto, que a gente vai estar trazendo essa técnica, ensinando tudo, como que faz, vai ter muita prática, vai ter toda a formação da egrégora, né, do nosso grupo. Então a gente forma realmente uma família de alma, né? Então eu tenho certeza que todo mundo que estiver lá, porque sentiu o chamado, é porque sentiu essa vontade de se reconectar com a família de alma, de relembrar esses conhecimentos que eu tenho certeza que vocês já sabem, e eu vou estar lá só para relembrar para vocês. Então fica o convite para estar comigo em São Paulo em dezembro, no fim de semana do dia 7, 8 e 9, se eu não me engano, ou 6, 7, 8. E eu vou deixar o link aqui depois para quem quiser, enfim. Mas vai ser muito especial e eu quero muito que vocês estejam lá. Tem poucas vagas já, então assim, já preenchi a maioria das vagas, mas ainda tem espaço para quem quiser, para quem sentir. E no curso a gente vai aprender toda a teoria, a gente vai praticar, a gente vai tá junto, né? No valor do curso tá incluso todo, enfim, o espaço, a apostila, um lanche vegano que eu vou providenciar e também o livro, que é esse daqui. O meu tá em francês, porque eu fiz aqui na França, como vocês podem ver, eu já estudei, já fiz minha parte. E vocês vão ganhar o livro também, é um livro gigante, com todo o fundamento da técnica, para vocês poderem ler e aplicar depois. Então o livro também está incluso. E o certificado, que é internacional, é aceito em vários países, enfim, é em inglês, é dado pelo Instituto mesmo, e vocês podem atender, enfim, serem reconhecidos como terapeutas em diversos países. Então, é isso. Fica aí o convite, deixo aí para vocês. E aproveitando, né, já que hoje é um dia de lançamentos aí, eu não sei se vocês viram que eu lancei também um projeto com a minha amiga querida, que é a Cibele, dos óleos essenciais dos signos, né? Então ela veio falar comigo, ela fez esse convite para a gente criar esses óleos. É uma sinergia, na verdade, né? Ou seja, uma mistura ali de alguns óleos que vão ajudar a cada signo especificamente. Então a gente pensou em Áries, o que o ariano precisa? Ele precisa de calma, né? É um signo muito ativo, muito sem paciência. Então a gente trabalhou uma sinergia que trouxesse para ele calma. Então assim, a gente escolheu juntas, a gente escolheu com muito carinho. E eu também fiz um texto, né, que vai junto, explicando, falando do signo, falando por que aquele óleo foi escolhido. Então foi muito especial, fiz com todo o meu coração. E depois eu vou deixar lá, enfim, amanhã eu vou fazer o site e eu vou postar lá para vocês, só para passar também, tá bom? Não precisa ser terapeuta para fazer esse curso, gente, é para qualquer pessoa. Na verdade, você vai sair de lá terapeuta, você pode escolher aplicar a técnica ou não. Então, o que é esse curso? Você vai ser um terapeuta,
né? Se você quiser só fazer uma sessão, você pode procurar um terapeuta como eu, né? Mas se você quiser ter a técnica para você e usá-la quando você precisar ou poder aplicar nas outras pessoas, é esse curso que você tem que fazer, que é o curso reconhecido pelo Instituto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Há quanto tempo eu faço? Faz 1 ano já que eu sou terapeuta, já, né? Não é tanto tempo assim, mas enfim, foi um processo bem rápido e me identifiquei muito, me entreguei e deu super certo. Já falei, né, que beneficia todos os familiares, que vai pelo campo morfogenético. E eu acho que é isso. Falei tudo que era importante, falei bastante. Vou deixar a live gravada para quem precisar. Exatamente, perfeito, Nath. Antes da gente curar os outros, a gente tem que curar a si mesmo. Então, por isso que eu super recomendo, porque vocês vão se curar, vocês vão ter a ferramenta para vocês. Então, vocês podem ter o intuito de ajudar as pessoas, de salvar o mundo. Isso é super válido, isso é super importante, né? Pessoas que sejam generosas, estejam dispostas a ajudar o mundo. Mas primeiro a gente tem que estar bem, né? Primeiro a gente tem que cuidar de si mesmo, a gente tem que, enfim, tá bem, né? Primeiro a gente se cura, a gente cura o nosso campo, e é por isso que eu foco tanto nisso aqui, né? Eu falo para vocês, quando a gente olhar para dentro e quando a gente perceber tudo que tem ali, toda a luz, enfim, a gente se curar, o mundo vai ser um lugar melhor. Não é tentando mudar o fora que a gente muda, é mudando dentro, tá bom? Então agora eu vou fazer a meditação com vocês, até acendi umas velhinhas ali. E quem quiser ficar, enfim, quem quiser fazer aqui comigo, fiquem à vontade. E quem não puder, enfim, tiver horário, pode fazer depois, eu vou deixar aqui disponível, tá bom? Então, eu vou começar, eu vou pedir para vocês desconectarem um pouco, se vocês puderem deixar... ir para um lugar tranquilo, enfim, um lugar que vocês não vão ser interrompidos. Vai ser bem rapidinho, tá? Uns 10 minutinhos no máximo. Eu vou deixar o link da inscrição depois, tá bom, Thelma? Eu vou mandar, vou deixar nos stories, enfim, tá lá no meu link, no meu perfil também, é só clicar lá, tá? Não tem como não ver, né, onde tá o link. Quando surgiu, foi em 90 e pouco, foi em 97, acho, enfim, tem uns 20 anos já, mas só agora que está sendo mais difundido, que ela conseguiu esse alcance maior, né? As pessoas estão abertas, as pessoas estão mais preparadas para ele, né? Por isso que está sendo mais difundido. Mas vamos lá então, tá? Vamos fazer a meditação, não vou olhar mais perguntas. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos agora. Respira fundo. Vai soltando toda a tensão. A cada respiração, você vai ficando cada vez mais relaxado, mais relaxada. Solta o ar pela boca, sentindo toda a tensão indo embora. Inspira, expira. Mais uma vez, inspira, expira. Você vai inspirar luz e expirar toda a tensão. Inspira uma luz branca, brilhante. Expira uma nuvem cinza com todas as toxinas saindo. Inspira paz, amor, tranquilidade. Expira o estresse, a cobrança,
Agora seu corpo está completamente relaxado, tranquilo, seguro e entregue ao momento presente. Você vai imaginar, sentir ou simplesmente acreditar que uma luz começa a surgir no centro do seu peito. Essa luz começa pequenininha, mas muito brilhante. E ela começa a crescer, se expandir, ficando do tamanho do seu coração. E ela começa a crescer, se expandir e ficar do tamanho do seu corpo. Ela vai percorrendo todo ele, preenchendo cada célula com uma luz branca, com uma luz que vai trazendo para você uma sensação de paz, de conforto, de pertencimento. Respira, sente essa luz, visualiza ou simplesmente acredita. Ela vai continuar se expandindo e ela vai ficar agora do tamanho do seu quarto, da sua sala, do cômodo onde você estiver. Visualiza que ela cresce, que ela se expande, que ela começa a iluminar todo o cômodo. Você agora é como se fosse um sol luminoso. Sente essa luz, sente a expansão do seu corpo, do seu campo. E agora ele vai dar mais um passo e ficar do tamanho da sua casa. Imagina essa luz se expandindo, crescendo, tomando conta de toda a sua casa, iluminando a sua casa, limpando tudo que está gravado nas paredes, tudo que já não serve mais, todas as memórias, todas as mágoas. Visualiza, sente, acredita que toda a sua casa está agora iluminada. Começa a sentir a expansão novamente dessa luz e ela vai ficar do tamanho do seu bairro. Imagina, sente, visualiza seu bairro ficando todo iluminado, como se fosse dia. Você é o sol que ilumina seu bairro. Você é o centro de luz, de toda essa luz que você vê, sente ou imagina ao seu redor. Respira. E agora sua luz vai expandir novamente e vai ficar do tamanho da cidade. Sente, imagina, acredita que cada rua da sua cidade vai se iluminando conforme essa luz vai se expandindo. Mesmo que seja noite, se torna dia, tamanha a luz que você emana. Essa luz agora começa a aumentar e ficar do tamanho do seu país. Se você estiver no Brasil, fica do tamanho do Brasil. Se você estiver em outro país, fica do tamanho do seu país. Respira, sente,
Visualiza essa luz se expandindo, iluminando todo o seu país, fazendo com que cada pessoa que nele se encontra sinta essa energia, receba essa energia, receba a sua luz, a luz que tudo ilumina. Essa luz agora não pode mais ser contida e ela começa a tomar conta de toda a Terra. A Terra vai ficando toda iluminada, cheia dessa luz que é gerada a partir de você. Você agora é uma com a Terra. Sinta como se você fosse a própria Terra, a própria Mãe Gaia, vagando pelo espaço. Sinta como é essa ação da gravidade sobre você. Sinta como é estar flutuando no espaço. Essa luz começa a se expandir novamente, toma conta de todo o sistema solar e depois toda a Via Láctea. Ela se torna mais rápida e se expande muito mais rápido quando está no espaço. E ela vai se expandindo, até ficar do tamanho do universo. Você agora é um com o universo. Você é todo o universo. Sinta essa força, essa potência de criação que o universo tem. Essa força divina que habita o seu peito, que habita o seu corpo e que está contida também em todo o universo. Você agora é um com o todo, com Deus, com o universo, com a fonte divina. Cada uma das suas células está preenchida da mais pura luz, da mais pura paz, do amor incondicional, que é a nossa essência. Nesse estado, nessa energia, tudo é possível. Você consegue criar, você consegue realizar tudo aquilo que você imaginar. Tudo é possível. E basta um pensamento seu para mudar a sua realidade, para criar a vida que você deseja, para curar tudo aquilo que já não serve mais, que não preenche mais e que não merece mais estar na sua vida. Você merece apenas o melhor, pois você é essa luz. Ele mate uma gota desse oceano. Você tem o poder de mudar a sua realidade. Basta você querer, imaginar, sentir e agradecer. Fique um pouco com essa energia. Sinta-se capaz, pleno, seguro, amado. E agora você vai começar
a voltar. Essa luz chegou até os limites do universo. Agora ela vai ficar do tamanho da Via Láctea novamente, do tamanho do sistema solar, voltando a ficar do tamanho do seu país, do tamanho da sua cidade, do tamanho do seu bairro, do tamanho da sua casa, do tamanho do seu cômodo, do tamanho do seu corpo. Visualiza agora uma cachoeira de luz limpando toda a sua aura, tudo que já não serve mais, todos os pensamentos negativos. Você agora se sente em paz, renovado, tranquilo e consciente de que é um co-criador da sua própria realidade. Respira, vai voltando sua atenção, vai mexendo o seu corpo lentamente. Quando sentir, pode abrir os olhos, pode voltar. Como é que vocês estão se sentindo? Gostaram da meditação? Gostaram de saber um pouquinho mais sobre o Theta Healing? Essa é uma das meditações que a gente faz para poder entrar em Theta, para poder se conectar ao Criador, ao Universo. Mas tem outra também, tem outras formas, enfim. E eu espero que vocês tenham sentido essa energia tão poderosa. Se vocês puderem, coloca um coraçãozinho aqui do lado para subir aquele monte de coraçãozinho de amor. Isso. Só para saber se vocês gostaram. Tá bom? É normal sentir sono. O sono é o relaxamento, né? A gente fica bem relaxado e tal. E espero que vocês estejam se sentindo realmente leves e tranquilos, que tenham uma noite maravilhosa de sono, de descanso e que se permitam ter uma vida maravilhosa. Tá bom? Então eu encerro por aqui. Para quem quiser saber mais, vou deixar o link depois nos meus stories, vou deixar aqui gravado para quem quiser ver depois. E vejo vocês lá em São Paulo daqui a um mês exatamente. A gente vai estar lá aprendendo como que fazer essa técnica, usar em você. É normal quase dormir, sinal que o corpo relaxou, se entregou, tá? Então, gratidão para vocês, muita luz e a gente se vê por aí nos meus stories ou nos posts, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite.